dia a todos. Hoje nós recebemos aqui o professor Mário Medeiros. E estou muito feliz, Mário, de tê-lo aqui conosco, é um prazer. E eu vou apresentar uma parte dos presentes, mas para o público em geral. Eu vou apresentar você, quase todo mundo presente aqui nessa live te conhece. O Mário, ele fez graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Campinas e um mestrado e doutorado em Sociologia também na Unicamp. Hoje o Mário é professor da Unicamp, especialista em teoria sociológica, e os temas de pesquisa do Mário são pensamento social brasileiro, literatura e sociedade e intelectuais negros, onde ele se destaca por um trabalho de primeira linha que nós vamos ter oportunidade de ouvir aqui. O Mário recebeu em 2013 o Prêmio para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O Mário tem vários trabalhos, e a tese dele de doutorado se destaca, cujo título é Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para o Mário, e sempre agradecendo a oportunidade aqui de nós trocarmos ideias e rumos de pesquisa. Mário, obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu agradeço muitíssimo o convite de vocês aí do Grupo de Estudos de Guerra Fria, então, especialmente a professora Elizabeth Cancelli, a Pamela, enfim, Gustavo, Wanderson, que eu conheço melhor, a Natália, que eu conheço há bastante tempo, nos conhecemos desde o tempo de pesquisa do SEDEC. Então é muito bom ver vocês e poder conversar sobre uma pesquisa que já está se arrastando, acho que o verbo não é outro, já está, eu ia dizer que é uma pesquisa em andamento, mas já é uma pesquisa que já está se arrastando há algum tempo, e que eu apresentei agora para vocês alguns fragmentos e exatamente o momento em que ela parou, um momento mais acabado e um momento em que ela literalmente parou e que eu preciso dar sequência, e acho que a conversa com vocês pode ser bastante interessante nesse sentido. A questão toda é a seguinte: o ponto de partida da pesquisa atual, ela se dá no meu interesse pelo associativismo negro, num certo momento do associativismo negro em São Paulo, por meio da Associação Cultural do Negro. A partir disso, uma série de temas, de questões foram se abrindo nessa minha agenda atual de pesquisa, que vão desde a tentativa de compreensão do que foi a Associação Cultural do Negro, uma associação criada em 1954, encerrada em 1976, que tinha algo em torno de 800 sócios, com extração de classe variada, basicamente pessoas na base empregadas domésticas e funcionários públicos, alguns professores, e que replicavam em alguma medida a sua estrutura de organização da Frente Negra Brasileira, tendo uma direção, uma série de conselhos consultivos, uma estrutura piramidal, e que tem, até por isso, uma série de membros do Conselho Superior que participaram desde o começo do século XX, desde a década de 10, 20, 30 do século XX, de experiências associativas importantes em São Paulo, como a Frente Negra Brasileira, como jornais da imprensa negra paulista, paulistana, sociedades e clubes, enfim.
Mas, a partir daí, o interesse inicial é a compreensão dos sentidos que essas pessoas colocam na organização coletiva de uma luta antirracista. Ela se declarava frontalmente contrária ao racismo, nas possibilidades de solidariedade local, nacional, e o que mais me fascina, acho que a ideia é essa mesmo, neste ponto, as solidariedades transnacionais, né, as conexões e solidariedades transnacionais que a associação conseguiu fazer. Então, já há algum tempo eu venho escrevendo sobre a ACN, a ideia é chegar num livro mais adiante sobre a associação, mas já há algum tempo eu venho escrevendo artigos para dar conta da sua existência, da forma de organização. É importante mencionar, acho que vários colegas aqui presentes sabem disso, Wanderson, Gustavo e outros, que o acervo da associação está praticamente, não diria quase todo, mas praticamente integralmente preservado na Universidade Federal de São Carlos, na Unidade Especial de Informação e Memória, que também explica algumas coisas do porquê está lá está a Biblioteca Florestan Fernandes, o arquivo, ou parte do arquivo do Florestan Fernandes, que foi solidário, foi parte da associação, inclusive, Cultural do Negro. Lá também está o arquivo do Eduardo de Oliveira e Oliveira, o sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira, que foi o último presidente da Associação Cultural do Negro, também um sociólogo uspiano, e que levou o arquivo para lá, até onde se tem notícia, né? Então, uma primeira parte da pesquisa dá conta desse tentar situar a associação no âmbito do associativismo negro, que tem uma longa história em São Paulo. Uma outra parte da pesquisa dá conta das relações, das conexões e relações de solidariedade que a associação passou a ter com um certo momento da sociologia uspiana. Então, mencionei aqui Florestan Fernandes, que foi alçado à condição de uma espécie de sócio honorário, de membro honorário, representante da associação para o mundo público, documentado, mas também estão ali Ottaviani, Paula Bigelman, o José de Souza Martins, de alguma forma apoiando, e o próprio Eduardo de Oliveira. Então isso saiu num outro artigo, que eu publiquei há algum tempo na revista Sociologia e Antropologia. E um terceiro momento, que aparece mais acabado, que eu apresentei para vocês num artigo que saiu na Análise Social, né, Outra Ponte sobre o Atlântico Sul. Esse terceiro momento é o que me chamou a atenção a partir dos arquivos da associação e a partir das entrevistas que eu comecei a fazer com os membros remanescentes da Associação Cultural do Negro já há algum tempo, né? Já mais de uma década. Qual a importância desse terceiro momento? Na documentação que está presente no acervo da Associação Cultural do Negro, tem pastas, literalmente pastas, que são cartas, documentos de atas de reunião, correspondência passiva e ativa entre os anos 60, né, começo dos anos 60, até mais ou menos a época do golpe de Estado civil-militar, um pouquinho depois, 65, 66, que são cartas do MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, do Partido da Guiné-Bissau, Movimento do Partido da Guiné-Bissau. Também nas memórias, nas poucas memórias publicadas de ativistas negros que a gente tem no Brasil, uma delas é esse livro realmente excepcional, que é do José Correia Leite, me disse o velho militante José Correia Leite. Tem uma série de problemas de construção, mas ele é realmente excepcional pela sua capacidade de atravessar mais ou menos de 1924 até 1980, uma experiência do associativismo negro em São Paulo, interessada, claro, mas nessa memória ele vai relatando uma série de encontros, desde o começo do século XX, da circulação de intelectuais negros
caribenhos, gente de Trinidad e Tobago, gente de Cuba que andou por aqui nos anos 30, 50, e na circunstância dos anos 60, ou seja, das lutas anticoloniais em África, a viagem de um dos presidentes da Associação Cultural do Negro, o Geraldo Campos de Oliveira, ao congresso, o segundo congresso da revista Presença Africana, em 59, se não estiver enganado. O que é extraordinário, e vai relatando, quer dizer, o esforço que é feito pela associação para enviar esse presidente para lá, né? E isso se rebate no arquivo com as cartas que são trocadas entre a Associação Cultural do Negro e o diretor da Presença Africana, o Aliane Diop. Isso vai formando, pelo menos na minha interpretação, um certo espaço de solidariedade internacional, transnacional, entre uma luta antirracista no Brasil, né, ou em São Paulo, para ser mais modesto, uma luta antirracista em São Paulo, e um debate sobre racismo e anticolonialismo do outro lado do Atlântico, né, e que passa por diferentes sujeitos que andam por Paris, Lisboa, fundamentalmente, ou Roma, no caso do segundo congresso da Presença Africana, reunindo uma série de ativistas e intelectuais importantes naquele momento, tanto em 1956 quanto em 1959, quer dizer, estão lá Frantz Fanon, Aimé Césaire, o Aliane Diop, Bernard Dadier, enfim, e outros nomes importantes, e dois representantes brasileiros que vão se encontrar também com representantes dos movimentos de libertação de Angola. Quem são os representantes brasileiros? Né? Também documentado no Congresso da Presença Africana. O Geraldo Campos de Oliveira, que traz documentos desses encontros para cá, que estão em São Carlos, alguns, e o Wilson Tibério, que é uma figura que também está na minha agenda de pesquisa para desenvolver mais adiante. Né? Wilson Tibério, que é um pintor gaúcho, que sai do Brasil em 1947, depois de receber uma bolsa do governo brasileiro para estudar em Paris, que nunca mais retornou ao Brasil, ele morreu em 2005, e numa das fotos que eu mandei para vocês, nos documentos, está lá o Tibério no Congresso da Presença Africana, que era conhecido pelos membros da Associação Cultural do Negro, porque tem reportagens de entrevistas, pelo menos uma entrevista do Tibério para os jornais da imprensa negra, porque ele era um cara que acabou se distinguindo, né? Pô, um cara negro, pintor, tem algumas obras dele no Museu Afro Brasil, algumas obras dele no MASP, né? E foi para Paris, nunca mais voltou, mas o Tibério, ele era um cara declaradamente comunista, teve problemas por conta disso, inclusive, para retornar. É alguém que vai circular num espaço anticolonial bastante interessante, vai ter uma série de problemas também nesse espaço, né? Vai se aproximar do Partido Comunista Francês, vai para Dakar quando Leopoldo Senghor é presidente, tem problemas com Senghor, vai para a China, vai para a Rússia, enfim, ele circula num espaço que ainda precisa ser mais e melhor investigado, né? Mas aí é uma outra história, né? Consegui localizar a filha do Wilson Tibério, entrevistei a filha do Wilson Tibério e alguns arquivos a respeito dele, mas isso fica para uma outra conversa, se eventualmente vocês me convidarem e eu conseguir escrever sobre o assunto. Mas, voltando, então, Tibério e Geraldo Campos são esses dois representantes brasileiros. Numa das outras fotos, e aí eu fiquei muito feliz quando achei essa foto, que foi muito ao acaso, daquele jornal de Angola, mostra justamente a reunião entre o Mário Pinto de Andrade, quer dizer, o primeiro presidente do MPLA, junto com o Marcelino dos Santos, com o Viriato Correia, quer dizer, uma cúpula do MPLA, e está lá o Geraldo Campos de Oliveira confraternizando com esse pessoal. Né? E a grande pergunta é, por quê?
parte disso eu tentei responder no artigo sobre a outra ponte sul-Atlântico Sul, porque tem esses dados, mas também tem a própria presença do MPLA em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Uma presença que passa pela USP, né? Vocês tiveram aí, quer dizer, estou falando aí como se vocês estivessem na USP, né? Mas vamos fingir que é isso, né? Eu ando com esse ato falho quando estou dando aula para os meus alunos. Nós aí na Unicamp, no IFISH e tal, cada um num canto. Tá? Tem gente no Pará, tem gente em tudo quanto é canto, enfim. Mas vocês aí da USP, vocês tiveram o centro de estudos, vocês têm o centro de estudos africanos, fundado, entre outros, pelo Fernando Mourão, né? O Fernando Augusto Mourão. Fernando Augusto Albuquerque Mourão, enfim. Que foi um desses sujeitos, junto com José Maria Nunes Pereira, no Rio de Janeiro, no IBA, que participou da Casa dos Estudantes do Império, né, por conta da sua ascendência portuguesa. E eram contatos autorizados para organizar, ambos, o José Maria e o Fernando Mourão, eram contatos autorizados para organizar formas de solidariedade do MPLA no Brasil, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também isso é conhecido. Mas o que eu acho que é menos conhecido são os contatos entre ativistas, dirigentes do MPLA, né, com esse mundo negro paulistano, com esse mundo ativista, associativo negro paulistano. Eu acho que é menos conhecido porque só tem uma tese, uma dissertação de mestrado, na verdade, sobre isso, de um colega da PUC São Paulo, que eu cito, o José Francisco, sobre o movimento afro-brasileiro pela libertação de Angola, o MABLA. E meus colegas africanistas também pouco me falaram a respeito desse tipo de solidariedade. E nas memórias de ativistas da CN que eu entrevistei, como o Oswaldo de Camargo, enfim, eu devo muito ao Oswaldo, né, muito mesmo, até mesmo as viradas de pesquisa com as entrevistas, porque foi uma fonte enriquecedora. Ele falava sobre, nas entrevistas, a respeito do contato que ele teve com esse sujeito, Paulo Matoso dos Santos Neto, que aparece no artigo mais acabado que eu mandei para vocês. De como Paulo Matoso vai apresentando literatura africana, de como Paulo Matoso vai falando sobre a luta em Angola, etc. Só que, para o Oswaldo, Paulo Matoso é meio que uma figura fraternal, né, uma figura de amigo. Quando eu comecei a investigar quem era o Paulo Matoso, eu tomei um susto, porque em jornais, num certo momento em que a imprensa paulista, a imprensa carioca, noticiava a política externa independente, noticiava o que acontecia mais ou menos do outro lado do Atlântico, e havia um interesse de centros de pesquisa, especialmente no Rio de Janeiro, a respeito da luta anticolonial, com José Maria, com o Cândido Mendes, com a Ieda Pessoa de Castro, entre outros, o José Honório, por aí vai. O Paulo Matoso está circulando nesses espaços autorizado como um representante do MPLA. Paulo Matoso está circulando nesses espaços dialogando com autoridades brasileiras, buscando apoio, né? Dialogando com a própria Associação Cultural do Negro, fazendo atos públicos, enfim, as coisas que aparecem no meu artigo. E vai, como outros estudantes que vieram para cá, como outros ativistas que estavam especialmente em São Paulo e no Rio, vai ser alvo do golpe de Estado civil-militar, vai ser alvo de um inquérito policial militar, mas ele é uma figura complicada porque ele também vai ser acusado de traição, enfim, mas isso é uma outra história, né, também que aparece no artigo. Então, há um espaço que vai se criando, há um espaço de solidariedade que vai se criando que eu tento demonstrar. E aí eu chego, para não ocupar muito tempo, para a gente poder conversar, no último ponto dessa agenda de pesquisa, ou no ponto mais recente, enfim, que eu me encontro nessa agenda de pesquisa, que é o ponto menos acabado, que é a partir desse contato
da ACN, da Associação Cultural do Negro, com o MPLA, com a presença africana, tem um outro personagem, para além do Paulo Matoso, para além do Oswaldo, do Geraldo Campos, há um outro personagem que é igualmente interessante, que tem uma outra rota de construção de solidariedade, né? Que é ninguém menos que o secretário-geral da Associação Cultural do Negro, o Américo Orlando da Costa. Quem é esse sujeito? Eu faço um parênteses aqui, porque eu estava hoje de manhã relendo as coisas e pensando, parece que eu estou fazendo biografia. Isso explica, às vezes, alguns desentendimentos no departamento de sociologia. Eu preciso lembrar que eu sou sociólogo, não sou biógrafo, esse tipo de coisa. Preciso justificar minha existência por lá. Mas, às vezes, parece que é biografia. Mas eu vou tentar explicar por que parece, mas não é. Quem é o tal do Américo Orlando? O Américo Orlando é um sujeito que também tem você fala que é sensacional, mas vem nas reuniões de departamento para poder explicar esse tipo de coisa. O Américo Orlando, ele é um sujeito interessante porque ele vem para São Paulo, ele é mineiro, ele vem para São Paulo no começo dos anos 50, é um sujeito ligado ao Partido Comunista em São Paulo, tem uma atuação de organização de trabalhadores na Zona Leste de São Paulo. Ele se aproxima da Associação Cultural do Negro e vai galgando posições a ponto de se tornar secretário da associação, que é um cargo importante, secretário-geral. Ele que vai assinar uma série de documentos de correspondências, de atas, mas de documentos de caráter de solidariedade internacional. No final dos anos 50, 1960, para ser mais preciso, ele se afasta da associação e vai estudar na Universidade Patrice Lumumba, a Universidade da Amizade dos Povos, em Moscou. Ele vai estudar engenharia de minas. E, muito azarado, ele manda cartas mais ou menos ali entre 63, final de 63, começo de 64, falei, e aí, pessoal, dá para voltar? Tá tudo bem? Falei, acho melhor não. Ele vai recebendo notícias que era melhor não voltar, especialmente alguém com diploma, recém-diplomado pela Universidade da Amizade dos Povos, Patrice Lumumba, em Moscou. E ele continua em Moscou fazendo o seu mestrado em engenharia de petróleo, geologia e tudo mais. Ele só vai voltar para o Brasil em 1987. Só em 1987, definitivamente. Nesse meio tempo, ele, enfim, sofre o golpe, permanece em Moscou, tenta algumas entradas clandestinas aqui em São Paulo, na década de 70, não consegue, e depois tem um hiato, um lapso, e é possível flagrar o Américo Orlando e a sua esposa, a Terezinha Orlando da Costa, em 1975, em Maputo, em Moçambique, trabalhando na República de Moçambique, como parte do serviço geológico, onde ele vai ficar de 75 até 87. O que é importante disso nessa agenda de pesquisa, nessa trajetória que eu estou contando? Primeiro, como que ele vai para Moscou? Eu ainda não tenho essa resposta de maneira acabada. Se é uma conexão pessoal, se é uma ligação entre Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista russo, enfim, soviético, melhor dizendo, passa por aí. Segundo, passa por aí porque há uma geração de estudantes que vai para lá, que vai para a União Soviética, que vai para universidades dentro da cortina de ferro, digamos assim. Há um documentário sobre isso. Terceiro, ele é irmão do Oswaldo Orlando da Costa, mais conhecido como Oswaldão, o dirigente da guerrilha do Araguaia, que também vai para a União Soviética. Me foge agora o curso que ele faz, mas ele também vai para a União Soviética, só que o Oswaldo retorna antes e acaba se tornando
dirigente do PC do B, e é assassinado no Araguaia. É assassinado na guerrilha do Araguaia. Também Oswaldão, também é comunista, enfim. Agora, mas de Moscou para a ex-Lourenço Marques, para Maputo, é uma outra história. Tem uma série de lapsos, etc. E aí, para fechar essa história, eu consegui localizar companheiros do Américo Orlando, da Associação Cultural do Negro. Dei uma sorte, isso é fato, isso deu uma sorte de pesquisa, de localizar outros membros da Associação Cultural do Negro que tinham cartas do Américo Orlando desse período dele em Moscou. Então ele vai relatando como que ele foi para lá, como que era o cotidiano na universidade, os outros estudantes que ele tinha contato, a questão de raça e classe no mundo soviético, quais eram as preocupações dele. Como vocês devem ter percebido, ele era um sujeito bem escuro, bem negro, então ele se destacava, e isso, a discussão sobre racismo no mundo soviético é uma coisa que aparece em alguma das cartas que ele apresenta, né? Mas essas cartas, elas dão conta de um período que é ali entre 1965, 66 e tal. Ele ainda tentava manter contato com esse mundo aqui no Brasil e questionando o que estava acontecendo com a Associação Cultural do Negro, querendo mandar documentos. E aí isso fecha um pouco uma das pontas de alguns documentos mais tardios, pós-golpe de 64, que dão conta de um espaço anticolonial fora do Brasil, na África, enfim, da chegada desses documentos para a Associação Cultural do Negro que estão no acervo. Minha hipótese, não tenho como comprovar, é que isso talvez tenha sido enviado pelo Américo Orlando. Não sei como isso passou pelos Correios, não sei como é que isso passou exatamente pelo serviço de censura e tudo mais. Mas é uma hipótese fraca, mas que ainda dá conta de tentar montar esse esquema. E, finalmente, para finalizar, o período dele em Maputo é bastante curioso, porque o que eu sei, o que eu consegui localizar desse período dele em Moçambique, está presente nos documentos que a viúva, Terezinha Orlando, o Américo faleceu em 97, e a viúva faleceu em meados dos anos 2000. Só que antes de falecer, ela requereu à comissão da anistia a condição de anistiado para ela e para o marido. Então, nos documentos da comissão da anistia, que, enfim, dava ainda para ser acessado pelo Ministério da Justiça, eu baixei todos esses documentos, fiz um requerimento, baixei todos esses documentos, e ela deu uma série de informações biográficas e do período deles em Moçambique, e das condições, dos problemas que eles enfrentaram durante a ditadura, nos anos 70, etc. Então, isso dá conta de aspectos desse momento do Américo por lá, né? Depois eu entrevistei um colega de vocês, o Wilson Nascimento Barbosa, que também estava em Moçambique nesse momento, conheceu o Américo, né, o historiador. E outras pessoas que também estavam por lá, conheceram o Américo também em Moçambique, enfim. Mas o que importa há um espaço que eu acho que é bastante ainda desconhecido, pelo menos dos colegas que eu leio, que eu conheço, africanistas, né? Eu não sou africanista, mas essas coisas vão aparecendo como temas de pesquisa que eu vou perseguindo. Os colegas africanistas que eu falo, bom, você conhece fulano, conhece Beltrano, sabe dessa história? Os meus colegas africanistas, o Zé Cabasso, o Marcelo, do Rio de Janeiro, o Omar Tomás, enfim, eles conhecem África. Mas as conexões entre África e o Brasil ficam um pouco em segundo plano. E menos ainda as conexões entre antirracismo e anticolonialismo, ou seja, entre ativismo negro antirracista e o anticolonialismo e pós-colonialismo nesses espaços das antigas colônias portuguesas. Então, muitas vezes, parece biografia, porque a partir da trajetória desses indivíduos eu tento construir
uma análise mais coletiva. E ela é cheia de buracos, ela é cheia de lacunas, né? Ela é cheia dessas rotas tracejadas, como eu menciono no final do texto menos acabado, né? Mas o que eu acho interessante é que há evidências, há documentos, há possibilidades ainda de alcançar pessoas por meio de entrevistas, de construir um aspecto de um espaço anticolonial, antirracista nesse momento, que eu acho que ainda é pouco conhecido entre nós, né? Especialmente do ponto de vista das solidariedades e das alianças. E eu creio que é isso. Né? Quando eu fui convidado para conversar com vocês, eu falei, isso é estranho, eu não sou um pesquisador de Guerra Fria, enfim, tá num contexto, mas não sei o quanto que eu vou poder contribuir efetivamente para conversar com vocês, não sei o quanto isso vai fazer sentido, mas é isso. Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenha feito algum sentido e vamos conversar. Mário, muito obrigada a você pelo seu trabalho, e eu vou abrir os debates,